boa tarde. Hoje é dia 21 de março de 2018 e estamos aqui com mais um F5. E hoje um F5 especial que vai juntar um pouco de tecnologia com a parte financeira, né? Isso aí, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o programa é especial para você que é investidor em ações, em bolsa, até em fundos imobiliários, por que não? E ainda não se deu conta que precisa assistir o F5. Faz investimentos? Se liga na tecnologia. Sabe quem vai mostrar isso para você? É o Arthur Wichmann, gestor da Verde Asset, que fez um tremendo de um relatório falando sobre tecnologia e investimentos. Hoje ele vem contar sobre esse relatório e por que ele olha para o mundo da tecnologia. Certo, Arthur? Espero que sim, vamos ver. Muito obrigado por nos atender e achar um espacinho, né, na sua agenda para gente. Prazer enorme estar aqui. Muito bom, muito legal. Eu quero começar justamente com isso. Quero que você explique para quem está assistindo por que um gestor de renda variável olha com cuidado para a área de tecnologia. Olha, a gente começou há muito tempo na Verde a tentar entender esse processo de tecnologia e como é que esse processo deveria ou não mudar a nossa cabeça em relação ao investimento, né? E durante muito tempo você teve uma visão de que, olha, se você não quer ter um risco tecnológico, não invista em empresas de tecnologia no seu portfólio, você está tranquilo, né? E a gente foi chegando cada vez mais à conclusão de que essa era uma premissa errada, tá? Porque você pode nunca investir em empresas de tecnologia e ter um risco gigante tecnológico no teu portfólio, você só não sabe. De onde é que vem esse risco tecnológico? Olha, você pode pensar na tecnologia como uma grande destruidora de barreira à entrada. Né? Quer dizer, o que a gente busca como investidores? Negócios sólidos, bem geridos, com barreira à entrada. Né? Porque ele tem a barreira à entrada, ele tem um retorno muito acima do custo de capital e esse retorno, se você for investidor durante bastante tempo, esse retorno faz com que você ganhe bastante dinheiro. Né? Sim. E o que acontece é que hoje em dia as barreiras à entrada estão caindo cada vez mais rápido. Né? E o que está causando isso é a tecnologia. A tecnologia é um grande destruidor de barreira à entrada. Até a barreira jurídica, a tecnologia ignora e vem rompendo tudo, né? Até que um dia o regulador entenda o que tem que fazer. Exatamente. Quando você olha empresas que eram super tradicionais, que tinham market shares estáveis durante 50 anos, você vê elas desaparecendo rapidamente ou perdendo o mercado rapidamente. Quer dizer, você pensa um pouco numa empresa que era icônica do Buffett, que era a Gillette. Né? O Buffett investia na Gillette e ele falava o seguinte, olha, cara, tem 70% de market share nos Estados Unidos, a gente passa, entendeu, o Gillette no rosto mais ou menos do mesmo jeito, faz aí 100 anos. Né? Aparece um camarada nos Estados Unidos, faz a conta, fala assim, poxa vida, a gente está gastando $300 por ano com Gillette nos Estados Unidos. É caro esse negócio, né? Quanto é que custa para fazer? Descobriu que faziam na Coreia por 50 centavos. Fez um vídeo no YouTube falando, olha, nossas lâminas são fenomenais. Ele usou um termo pior do que fenomenais, mas falou, nossas lâminas são fenomenais. E ele ganha um market share nos Estados Unidos instantâneo, vai para 7% de market share. Nossa. E aí o que acontece, cara? Ele tem que ser comprado, né? Então, assim, um business estável, tradicional, que tinha um market share estável faz 50 anos, em 1 ano e meio, pode ser deslocado competitivamente. O que permite isso? Tecnologia. Isso é mais comum hoje em dia. Quer dizer, todo investidor que tem ações, ele devia perceber que isso pode acontecer com as empresas dele. Essa é a regra, não é mais a exceção. Não é mais a exceção. Entendeu? É difícil você pensar hoje em dia num setor que não corra alguma espécie de risco tecnológico. É bem difícil. E como é que você vê daí? Como é que você seleciona aquelas empresas que estão mais aptas para ganhar nesse cenário? Então, se é que tem... Olha, primeiro tem duas coisas. Do ponto de vista de gestão, tem uma coisa interessante, que é... Primeiro, eu sei que proposições negativas de investimento às vezes não são muito sexys, mas a primeira coisa é muito clara, olha, não escolha os perdedores. Por favor, do ponto de vista de portfólio, não compre uma empresa que faz máquina de escrever, por melhor que seja a máquina de escrever que ela faça. Eu não compro uma empresa que faça máquina de escrever, entendeu? Por quê? Porque o equity dessas empresas, e a gente está falando de investimento em ações, vai valer zero. Tá? E a morte dessas empresas é muito rápida. Pensa quão rápido morreu a Blockbuster, pensa quão rápido morreu a Kodak. Né? Então, assim, primeiro, evite os perdedores. Eu acho que isso já é uma grande conclusão de todo o nosso estudo. Isso por si só já não é uma coisa fácil, né? Porque eu penso, você estava falando, eu estou lembrando de alguma coisa que nem pendrive. Pendrive é uma coisa que veio recente, mas que é uma coisa que já está fadada a acabar, né? Então, de certa forma. Isso, exatamente. Então, você tem assim, que assumir... O fabricante de pendrive...
a tecnologia muda rápido. Ponto. Esse foi um outro ponto bem enfático do seu relatório. Evitar os perdedores, inclusive que isso é mais fácil do que encontrar os ganhadores. Isso. E se não me engano, o Taleb também segue essa linha no antifrágil, né? É um pouco isso. E agora, você deu um exemplo aí da máquina de escrever, mas não tem uma empresa listada em bolsa de máquina de escrever. Como que eu olho para o perdedor? Como que eu olho para uma empresa e falo, essa é a perdedora, eu vou excluir das minhas análises? Olha, tem duas coisas. Primeiro, você tem que assumir algum tipo de paradigma de mudança de tecnologia, ou seja, como é que a tecnologia vai evoluir ao longo do tempo, né? O que vai acontecer? Né? As fintechs vão ser permitidas a ganhar market share, sim ou não? Né? A Amazon vai entrar de verdade no mercado de seguro de saúde nos Estados Unidos, sim ou não? Certo? E se você tiver dentro dessa árvore de decisão a resposta que é sim, ela vai entrar nesse mercado, ou sim, está tendo mudança de paradigma tecnológico nesse negócio, você tem que fazer um julgamento muito duro das empresas que estão lá, que são os líderes estabelecidos, e falar, olha, esse camarada entendeu o tamanho do problema que ele está enfrentando, sim ou não? A Kodak claramente não entendeu o problema que ela estava enfrentando. Né? Então você conversa com as empresas e o camarada fala, não, esse negócio de tecnologia é bacana, a gente presta atenção para burro, mas veja bem, o meu negócio não está sujeito a esse risco não, pronto, acabou. Já achou um perdedor. Já achou um perdedor. Pela falta de cultura de inovação na empresa. Exatamente, verdade. Você falou aí de Apple e Amazon e tal, e o Gustavo preparou um raciocínio interessante sobre não, que eu tenho até uma curiosidade, porque essas empresas têm essas 5 grandes, né? Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Google, né? Então, assim, essas empresas têm modelos de gestão muito diferenciados entre elas, por mais que todas hoje estejam aí no auge de ser do determinado segmento delas no seu momento. Mas a minha pergunta é mais assim, eu acabei de ler o livro da Amazon, né, da história do Jeff Bezos, lá, a história, Store of Everything, né? The Everything Store. The Everything Store. E acho que uma coisa interessante que via lá é que assim, ele começou com um negócio para vender livro na internet, você vai ver hoje o negócio já não tem muito a ver com o que ele começou, né? Ele foi se recriando, né? Então assim, como é que você avalia uma empresa? Porque a minha dificuldade ok, até aqui eles fizeram um trajeto espetacular, né? Mas como é que vai ser para frente, né? E aí, associado a isso, qual que é a tua visão em relação a essas 4, 5 grandes aí? Olha, eu acho que essa é uma pergunta super interessante, que no fundo o cerne dela é assim, como é que a inovação acontece, né? E você tem uma indústria inteira nos Estados Unidos de escrever livros sobre inovação, build to last, esse tipo de coisa. Olha, na verdade, o que a gente sabe hoje em dia sobre inovação é o seguinte, a inovação é um processo meio darwinista de tentativa e erro, tá? Não tem como você assegurar que, olha, cada determinada tentativa vai dar certo, eu vou maximizar a minha chance de dar certo. O que as empresas que eu acho que estão tendo uma atitude proativa correta em relação a isso fazem é o seguinte, olha, eu tenho um processo orgânico de tentar um monte de coisa, certo? E eu tenho um mecanismo de reforçar aquelas que dão certo muito rápido e de cortar aquelas que dão errado muito rápido. Você falou na Amazon, a Amazon surgiu com a AWS, que é o cloud dela, exatamente assim. Ela não tinha um projeto de ter uma empresa de cloud gigante. Sim. Ela simplesmente foi criando, o negócio foi crescendo e foi dando certo. A Amazon me parece uma empresa que tem esse processo de tentativa e erro. Hoje em dia a gente não lembra, mas a Amazon já tentou fazer smartphone. Deu errado, ele cortou relativamente rápido, aquela ação sofreu naquela época, mas tenta, não dá certo, corta, dá certo, você reforça, é um processo meio orgânico. Tá? Você tem outras empresas que são muito mais dogmáticas, que ela fala assim, olha, existe o jeito da empresa XPTO de fazer uma coisa, esse é o jeito IBM de fazer a coisa. Olha, enquanto aquele jeito estiver funcionando, vai dar muito certo, mas nenhum jeito funciona para sempre. Você tem que ter uma capacidade de adaptar. E toda empresa que é excessivamente dogmática em relação a isso tende a, em algum momento do tempo, perder uma mudança tecnológica importante. Né? Então, eu acho que eu olharia dessa forma. A empresa ela tem a capacidade, a flexibilidade de tentar muitas coisas e reforçar as que dão certo e cortar as que dão errado, ou ela é aquela empresa que é meio religião? Né? Você tem um CEO famoso que deu certo, que virou um herói, e a gente segue aquela religião durante algum tempo. Eu acho que as empresas mais orgânicas nisso tendem a dar mais certo ao longo do tempo. Você falou, vou fugir um pouco do nosso roteiro, mas algo que a gente já conversou em outras oportunidades, né? Você falou de barreira de entrada, que é importantíssimo. E a gente falou dessas 5, 6 gigantes, que elas são uma barreira de entrada pelo tamanho, pelo fluxo de caixa que ela gera, elas compram qualquer um que apareça, teoricamente, concorrendo com elas. Né? Se parece uma ameaça, ele vai lá e compra. Isso. Nem que seja para matar o negócio. Isso.
Não era assim no passado, não era tão fácil assim. As barreiras no sentido de leis antitrust eram mais fortes. É verdade. O problema que a gente tem hoje em dia é essas empresas, elas não são líderes e elas não são monopólios por alguma barreira regulatória, elas são monopólios naturais. Quer dizer, elas são aquilo que a gente chama de, o americano chama de empresa plataforma, platform companies. O que é isso? Quer dizer, são empresas nos quais você conecta uma quantidade gigante de pessoas, 1 bilhão de pessoas no caso do Facebook, né? E essas pessoas, e o custo de reproduzir essa conexão para você é zero. Né? Qual é o custo da Microsoft fazer mais uma versão do Windows? Zero. Dela reproduzir o Windows para você, zero. Qual é o custo de uma busca na Google? Essencialmente zero para a Google. Né? Então, dado que você tem o custo marginal zero e um efeito de rede gigante, o que é um efeito de rede? A gente só vai estar numa rede social na qual nossos amigos estiverem. Sim. Você só vai usar um algoritmo de busca que te dê uma resposta adequada. E quanto mais você usa aquele algoritmo de busca, melhor ele fica, que é exatamente o algoritmo de busca da Google. Então, o que acontece é quando você coloca uma curva de produto marginal a zero e efeito de rede, você dá a vazão ao surgimento de um monopólio natural. E aí a pergunta é mais difícil. Como é que você regula um monopólio natural? Sim. Né? Assim, regular um monopólio já é complicado. Regular um monopólio natural é mais complicado ainda. Assim, você vai chegar para o regulador e falar, não, agora todo mundo agora tem que usar o buscador XPTO, não pode usar o Google. Jura? De verdade? A gente vai passar por isso? Só na China. Alguns lugares conseguem, é verdade. Não, um outro ponto, já emendando até nessa parte de inovação, você vai ter essas grandes empresas, mas o que você está vendo nesses últimos anos é um surgimento de várias startups menores também, que eventualmente, muito provavelmente, elas dão sucesso e você acaba tendo as grandes comprando. Como é que você vê o Brasil nesse cenário aí de mudança de startup? O Brasil dá para competir, dá para ter um ambiente de negócio favorável? Olha, boa pergunta. Primeiro, o Brasil tem empresas inovadoras? Tem muitas empresas inovadoras e o Brasil é fruto um pouco desse sobrevivência do mais adaptável. Né? Se você é empresário no Brasil e você sobreviveu 25 anos, você é um herói, né? Você passou por hiperinflação, por milhões de coisas complicadas. Né? Então tem um pouco de darwinismo nisso. Né? O Brasil tem empresários muito capazes e muito adaptáveis. Mas a verdade é que uma das grandes preocupações que a gente tem na Verde é que, como país, a gente investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Né? Se você investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, é complicado você achar que, ou você acha que a produtividade marginal da nossa pesquisa e desenvolvimento vai ser muito maior do que o resto do mundo, ou então a gente vai produzir menos inovação. E eu acho que a conclusão, por enquanto, infelizmente, é que a gente produz menos inovação. Quanto país, a gente precisa alocar mais recursos para pesquisa e desenvolvimento e menos recurso para a burocracia que hoje em dia as empresas brasileiras têm que lidar. Eu já queria até aproveitar um gráfico que a gente viu aqui. Gabriel, coloca na tela aí para mim, por favor. Que é esse gráfico da pesquisa e desenvolvimento, né, que é aquele colorido do mapa mundi, onde você vê que o Brasil ele não está nos que mais investem nisso, que nem você comentou. Né? E aí tem o segundo, que a gente falou, que era a parte num ranking aí do Fórum Econômico Global, onde você vê o Brasil lá na posição... É o terceiro de baixo para cima. É o terceiro de baixo para cima, né? Tem um resultado de 92 aí, quando a Suíça tem 3,4, Singapura 4 e tal. Isso é uma tentativa do Fórum Econômico Mundial de tentar medir um pouco competitividade, né? Assim, e ele faz um ranking de uma série de critérios, flexibilidade no mercado de trabalho, uma série de outras coisas. Nível né? de ensino, nível de ensino, porque o que o Fórum Econômico Mundial falou? Ele falou, olha, quais são as características que uma economia tem que ter para ser bem sucedida dentro do processo da quarta revolução industrial. Ela tem que ter um mercado de trabalho flexível, por quê? Porque você tem que pegar a mão de obra de setores que estão morrendo e realocar ela para setores que estão surgindo. Né? Então essa mão de obra tem que ser flexível o suficiente para fazer isso. Né? Você tem que ter proteção à propriedade intelectual. Né? Por quê? Porque se o surgimento da nova riqueza é um capital intelectual, é conhecimento, você tem que ter um mecanismo de proteger esse conhecimento de forma que as pessoas tenham incentivo e as empresas tenham incentivo a investir no conhecimento. Né? Você tem uma série desses critérios ao longo do tempo, nível médio de ensino. E aí você ranqueia os países nesses critérios. O Brasil, infelizmente, até agora, não sai muito bem disso. Quer dizer, o copo meio vazio é que tem muito espaço para melhorar. Isso é um alento para o investidor de ações que começou a assistir esse programa preocupado e agora está falando, então não vou ter tanta concorrência de tecnologia no Brasil. Mas tem o mundo inteiro concorrendo. Pois é, o problema é que o mundo hoje em dia ele é relativamente aberto. Né? Assim,
E isso é um problema assim, relativamente grave para um país, né? O que gera crescimento de longo prazo de verdade? Inovação. A gente sabe isso, é produtividade. O que é produtividade? Inovação. Né? Então, se a gente falhar em inovação, a gente vai falhar em fazer o novo salto de produtividade do Brasil. E se a gente falhar em fazer esse salto, a gente está fadado a crescer menos do que a gente poderia. Assim, mas tem muita coisa que dá para fazer. Tem bastante coisa, dá para olhar o copo meio cheio e dizer, olha, a gente tem muita oportunidade para a gente melhorar. Inclusive, a tecnologia é uma das formas de você pular uma série dessas barreiras e sair inovando e tendo retornos razoáveis. A educação, por exemplo, que é um tremendo gap do nosso país, hoje pelo celular eu consigo estudar nas melhores universidades. Exatamente. do mundo. Sim, não está restrito ao ambiente local, né? E é até por isso que você vê todas as empresas globais, quando eles vão entrar na América Latina ou algum lugar, expande para cá, até pelo tamanho do mercado, população, você tem aqui um isso, potencial você tem uma grande. massa crítica gigante. Pensando de novo naquela coisa de teoria de rede, você tem 200 milhões de consumidores, gente. Entendeu? Então, assim, o mercado, ele é poderoso nesse sentido. Quer dizer, a gente tem uma série de atrativos que a gente teria que potencializar. A gente só tem que dar uma ajudinha, né? E o governo dá uma ajudinha também, tirando um pouco desse peso regulatório das empresas brasileiras. Sim. E aí você passa os seus dias analisando empresas para fazer a alocação de portfólio. Uhum. Você aloca só em renda variável ou olha para tudo? Eu aloco só em renda variável. E aí? Como é que é? Vamos juntar tudo isso no seu dia a dia. O que você olharia? Não precisa citar a empresa A, B ou C, mas o que você citaria ou elencaria no seu dia a dia como a vantagem competitiva que você está buscando aqui? Olha, no fundo não foge de você fazer uma série de julgamentos de valor, que é o seguinte, olha, como é que essa empresa cria valor ao longo do tempo? Essa empresa tem um componente inovador ao longo do tempo ou não? Esse componente inovador ele se sustenta ao longo do tempo ou não? No caso de uma empresa como uma dessas plataformas, como a Google, com a Apple, qual é o valor dessa plataforma? Como é que essa empresa monetiza essa plataforma? Né? Qual é o grande desafio de competição dessa plataforma? Quer dizer, o maior desafio de competição de uma busca no Google uma outra empresa surgindo com o buscador ou as pessoas começarem a fazer busca na Amazon ou começarem a fazer busca no Facebook? É você tentar entender esse ambiente competitivo, porque uma vez que você entendeu o ambiente competitivo, você entende o potencial de geração de caixa daquela empresa. Quando você entendeu o potencial de geração de caixa daquela empresa, você consegue trazer aquilo ao valor presente e chegar numa estimativa de valor. Você compara aquilo com o valor intrínseco. Você compara o valor intrínseco da empresa com o valor dela negociado em bolsa e você chega a uma relação preço sobre valor intrínseco e aí ela está cara ou barata, de acordo com aquilo. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta que a gente viu até essa semana aí, a parte do vazamento de dados do Facebook foi feito, né, Arthur? Minha visão, a gente está indo num mundo onde o que vale mesmo é dados, né? Assim, você tem várias empresas que estão com muitos dados, eles levantam muitos dados, e como é que você trabalha com esses dados, até com inteligência artificial e com outras coisas. Nessa ideia tua de monopólio natural, quanto maior a empresa é, mais dado ela tem, mais monopólio sobre aquela informação ela tem. Então ela acaba sendo maior ainda, você acaba tendo uma outra ocasião de monopólio natural nesse sentido, porque ela detém muitos dados. E aí tem toda a discussão de como é que é a segurança desses dados, quem pode acessar, quem pode dar. Dentro desse ambiente, isso favoreceria em termos de tese de investimento em você investir nas empresas grandes? Porque elas vão ficar cada vez maiores? Não necessariamente, mas tem uma coisa que é verdade. Tem uma história engraçada. Quando você olha o J.P. Getty, que era a maior riqueza dos Estados Unidos na virada de 1950 para 1960, perguntaram para ele qual era a fórmula de ficar rico. Ele falou, fácil. Acorda cedo, trabalha duro e acha petróleo. Né? Então, assim, dá para você emendar essa fase para hoje e dizer o seguinte, qual é a fórmula de sucesso? Acorda cedo, trabalha duro e acumula dados. Né? Eu acho que essa é a fórmula de sucesso para uma empresa nova. Quem acumular dados e souber interpretar e tratar esses dados vai ser capaz de monetizar esses dados. Isso necessariamente pressupõe que você seja uma empresa grande. Quando você é uma empresa grande, você tem uma vantagem, você consegue coletar mais dados. Né? Mas não necessariamente. A Google começou como uma empresa de garagem, né? Então não necessariamente o Facebook também. Então assim, não necessariamente você precisa ser uma empresa grande, mas você precisa ser capaz de coletar dados e interpretar esses dados de forma eficiente. E aí vem só, emendando um pouco nessa pergunta, que você tem várias startups começando com essa ideia, né? Vou coletar dados, lá na frente eu tento monetizar isso, ou eu fico durante um bom período dando prejuízo, nessa ideia de vou captar clientes, vou captar, e algumas dando prejuízo que a gente nem consegue ver ainda quando é que vai dar lucro. E os investidores colocando dinheiro. Né? É uma pergunta que eu sempre me faço, a gente está num momento mundial hoje de muita liquidez.
né? Então, assim, com muita liquidez, os investidores acabam investindo e acreditando nessas empresas por um longo tempo. Você acha que esse movimento que a gente está indo de mundo para ter menos liquidez, com os bancos centrais aumentando os juros para frente, pode afetar essa filosofia ou essa capacidade dessas startups continuarem dando prejuízo? E, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem algumas que... Pode. Olha, eu acho que é inegável que o excesso de liquidez global permitiu que você investisse numa série de empresas que em algum outro momento, se os governos estivessem competindo com você por esse capital, não necessariamente você teria tido esse dinheiro para investir. Quer dizer, quando você aumenta a taxa de juros, de certa forma é você pensar o governo está competindo com você por uma parcela do capital, né? Então, sobraria menos dinheiro por definição, e se sobraria menos dinheiro por definição, alguns desses projetos não teriam sido capitalizados. Eu acho que isso é quase que uma identidade matemática. Vai faltar dinheiro para todos os projetos no agregado? Eu acho muito difícil, tá? Eu acho que você tem uma indústria muito estabelecida e eu acho que como no agregado o retorno esperado de uma série desses negócios é alto, é muito difícil você assumir que, sendo o retorno esperado alto, os investidores não vão fazer essa ponte entre o hoje e o amanhã financiando essas empresas. Não estaria disposto a assumir isso, não. Eu estaria disposto a assumir que eles não vão financiar todas as empresas, mas boa parte delas vão continuar sendo financiadas. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo, infelizmente, e espero que a gente tenha essa conversa muitas outras vezes. Queria só aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem final aí para o Value Investing, né? O holder, aquele cara que gosta de fazer investimentos de longo prazo em relação à tecnologia. Olha, penso o seguinte, de verdade, ter barreiras à entrada e ter o fosso e aquela muralha que o Warren Buffett descreve é uma qualidade ótima, mas faz um stress test nesse fosso, por favor. Né? No longo prazo, assim, vê quão profundo e quão durável esse fosso é de verdade, porque a tecnologia está lá para tentar sobrepassar essa barreira. Isso aí. Muitíssimo obrigado mais uma vez, que delícia de papo. Né? Ótimo, dá para ficar aqui um tempão ainda. Imagina, eu que agradeço. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim, obrigado. Com certeza. Acredito que você tenha gostado também. Compartilha, manda um comentário pra gente. E semana que vem a gente tá de volta, né? Quarta-feira que vem estamos de volta aí. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.